no coração pulsante da nossa galáxia, a uma distância que a mente humana mal pode conceber, 26 mil anos-luz da Terra, espreita um monstro de proporções míticas, um predador invisível com a massa colossal de 4 milhões de sóis, compactada em um ponto de densidade infinita. Seu nome é Sagitário A Estrela, o buraco negro supermassivo que reina sobre a Via Láctea. Por décadas, seu domínio foi um véu de mistério, um abismo escuro que só podíamos sondar com a nossa imaginação. Mas agora o impossível aconteceu. O telescópio James Webb, o nosso olho mais poderoso no céu, perfurou o véu cósmico e revelou o que se esconde lá dentro. Um pandemônio de proporções inimagináveis, um verdadeiro caos cósmico. Estamos falando de explosões cataclísmicas, uma turbulência que desafia as leis da física e fenômenos que nos forçam a reescrever o que sabemos sobre o universo. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada ao centro da nossa própria casa cósmica. Vamos mergulhar no coração da Via Láctea e desvendar os segredos que o James Webb está revelando sobre o monstro que nos observa das sombras. Buracos negros. O nome por si só já evoca imagens de destruição e mistério. São os objetos mais extremos do universo, verdadeiros fantasmas cósmicos. Sua gravidade é tão absurdamente forte que nada, nem mesmo a luz, a coisa mais rápida que conhecemos, pode escapar de suas garras. É por isso que são invisíveis. O que vemos, na verdade, são as cicatrizes que eles deixam no tecido do espaço-tempo ao seu redor. No centro da nossa galáxia, a Via Láctea, reside o monstro de estimação, Sagitário A Estrela. Sua existência, que antes era apenas uma teoria, foi confirmada de forma espetacular em 2022. O Event Horizon Telescope, uma rede de observatórios espalhados pelo mundo, conseguiu o impensável: capturar a primeira imagem da sua sombra. Uma silhueta escura contra o brilho do gás superaquecido. Um feito tão monumental que redefiniu a astronomia e rendeu o Prêmio Nobel de Física. Mas essa imagem, por mais incrível que fosse, era apenas um flash em um oceano de escuridão. Era como tentar entender uma tempestade olhando para um único raio. Nossas observações eram limitadas, fragmentadas. Não tínhamos o filme completo. Isso mudou em 2025. O telescópio espacial James Webb, com seu espelho dourado e sua capacidade de enxergar o universo em luz infravermelha, fixou seu olhar no centro galáctico. Por longos períodos, o James Webb observou o Sagitário A Estrela, acumulando dados como nunca antes. O que os cientistas descobriram foi muito além do que a mais fértil imaginação poderia prever. O filme completo era muito mais caótico e violento do que pensávamos. É importante lembrar, o James Webb não pode ver o buraco negro. Isso é impossível. O que ele viu foi o prato do monstro, o disco de acreção, um redemoinho titânico de gás, poeira e resto de estrelas que orbitam Sagitário A Estrela, em uma dança mortal antes de serem engolidos para sempre. Durante 48 horas de observação, distribuídas ao longo de um ano, o James Webb revelou um padrão de atividade frenética e constante. Em primeiro lugar, imagine uma fogueira cósmica. O James Webb viu uma cintilação de luz vindo de material perigosamente próximo ao horizonte de eventos, o ponto de não retorno. É o último grito da matéria antes de desaparecer. Em segundo, o James Webb testemunhou explosões colossais, de 1 a 3 grandes erupções a cada 24 horas, com dezenas de estouros menores entre elas. É como se o buraco negro estivesse arrotando energia. E em terceiro, o disco de acreção não é um anel perfeito. É um caldeirão borbulhante com bolhas de gás superaquecido colidindo violentamente, criando uma tempestade magnética de proporções galácticas. Essas observações são uma revolução. Pela primeira vez, não estamos mais vendo flashes isolados. Estamos assistindo ao filme completo, em alta definição, do banquete cósmico que acontece no centro da nossa galáxia. O que torna essas observações tão alucinantes é a física que está por trás delas. No disco de acreção de Sagitários A Estrela, as leis do universo são levadas ao seu limite absoluto.
O gás é aquecido a milhões de graus Celsius, brilhando em comprimentos de onda infravermelhos que só o James Webb consegue detectar. É mais quente que o núcleo do Sol, campos magnéticos absurdamente poderosos, trilhões de vezes mais forte que o da Terra, torcem e comprimem o gás. Essas linhas de campo magnético se rompem e se reconectam, liberando energia em explosões semelhantes às erupções solares, mas com uma força milhões de vezes maior. A gravidade de Sagitário A estrela é tão intensa que o próprio tempo flui mais devagar perto do horizonte de eventos. Um segundo lá pode corresponder a horas ou dias para nós. A matéria orbita o buraco negro a velocidades vertiginosas, próximas à da luz. Se você pudesse estar lá, veria o universo passar em um borrão. Os cientistas descrevem o disco de acreção como um caldeirão cósmico. É um laboratório natural onde podemos testar nossas teorias mais ousadas sobre o universo, em condições que jamais poderíamos replicar na Terra. Uma das maiores perguntas que os cientistas tinham era: para onde vai todo esse material? O James Webb nos deu uma resposta surpreendente. Contrariando algumas teorias, descobrimos que Sagitário A estrela é um comedor um tanto quanto desleixado. A grande maioria do material, cerca de 90%, perde sua batalha contra a gravidade e mergulha no buraco negro, desaparecendo da nossa realidade para sempre. Os 10% restantes são violentamente ejetados de volta ao espaço. São os chamados jatos relativísticos, feixes de partículas e energia que viajam quase à velocidade da luz por milhares de anos-luz. E aqui está o ponto crucial: esses jatos são como o sopro do buraco negro. Eles podem varrer o gás da galáxia, impedindo a formação de novas estrelas ou, ao contrário, comprimir o gás e dar início a uma nova geração de sóis. O buraco negro não é apenas um destruidor, ele é um escultor cósmico, moldando a evolução da Via Láctea. E o mais incrível é que, apesar de todo esse caos, Sagitário A estrela é considerado um buraco negro relativamente calmo. Se o nosso gigante adormecido despertasse e se tornasse tão ativo quanto alguns de seus primos em outras galáxias, a vida na Terra seria impossível, varrida por um tsunami de radiação. E se eu te dissesse que o que estamos vendo pode ser mais do que apenas um fenômeno natural? Aqui entramos no campo da especulação, mas é uma ideia fascinante. Alguns astrofísicos propuseram que civilizações extremamente avançadas poderiam, teoricamente, usar buracos negros como fontes de energia. O físico Freeman Dyson imaginou esferas de Dyson ao redor de estrelas. Mas e se uma civilização do tipo 3 na escala de Kardashev fosse capaz de fazer o mesmo com um buraco negro? A energia liberada pelo disco de acreção de um buraco negro supermassivo é ordens de magnitude maior que a de uma estrela. Uma civilização assim poderia construir megaestruturas para capturar essa energia. Alguns cientistas até especulam que certas anomalias e padrões de luz incomuns em discos de acreção de buracos negros distantes poderiam ser, hipoteticamente, tecnoassinaturas, evidências de tecnologia alienígena. Claro, não há absolutamente nenhuma evidência de que isso esteja acontecendo em Sagitário A estrela, mas as observações do James Webb nos ajudam a entender a física por trás de como tais tecnologias poderiam funcionar. Estamos aprendendo o manual de instruções do universo, o que nos permite sonhar com o que pode ser possível em algum lugar em algum tempo. As observações do James Webb sobre Sagitário A estrela são mais do que apenas dados científicos. Elas representam um salto gigante na nossa jornada de autodescoberta cósmica. Pela primeira vez, estamos vendo o motor da nossa galáxia em pleno funcionamento, testemunhando a física em seu estado mais puro e extremo. O que aprendemos com Sagitário A estrela ecoa por todo o universo. Cada nova descoberta nos aproxima de responder as perguntas mais profundas que já nos fizemos. Como as galáxias nascem, vivem e morrem? Como a matéria se comporta sob o domínio da gravidade extrema? E qual é o destino final do nosso universo? Quando olhamos para o centro da nossa galáxia, não estamos apenas olhando para um objeto distante, estamos olhando para o nosso próprio passado e para o nosso futuro cósmico. O buraco negro que reside lá é uma parte fundamental da nossa história, um motor que impulsionou a formação da Via Láctea e continuará a ditar o seu destino por bilhões de anos. Somos poeira de estrelas, vivendo em uma galáxia esculpida por um monstro invisível.
e estamos apenas começando a entender as regras do seu jogo. O que você achou dessa viagem ao coração da Via Láctea? A ideia de um caos cósmico tão perto de nós te assusta ou te fascina? Eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversar sobre as implicações dessas descobertas. Se você, assim como eu, é um apaixonado pelos mistérios do universo, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho e, o mais importante, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas futuras explorações cósmicas. Ative o sininho para ser o primeiro a saber quando o novo vídeo for lançado. Obrigado por assistir e até a próxima!